Olá, gente, boa noite. Nós estamos aqui naquele mecanismo de poder informar as pessoas, tentando informar melhor, ajudando nessa questão da Covid-19, porque falta informação, a verdade é essa, a realidade é essa. As pessoas precisam de informação e nós não temos informação, muitas informações, informações que possam ajudar e ajustar algumas situações que a gente percebe no dia a dia com as pessoas, com as famílias. E eu convidei Vitor Pereira, psicólogo, para que a gente pudesse bater um papo hoje à tarde, final de tarde, início de noite, sobre algumas questões importantes, né? Questões relevantes no meu entendimento e que a gente precisa colocar para a população. A população está carente de informações, né? Informações que ajudem, que possam colaborar com as pessoas. Eu estou usando máscara, ele também está, ele sabe que eu tive a Covid, ele não teve, graças a Deus, mas está tomando todas as prevenções, sabe que eu tive a Covid, não estou mais contaminando ninguém, não estou mais infectado, mas por medida de cautela e medida de proteção, tanto para mim como para ele, a gente está usando máscara nessa live aí. Assim como passando álcool em gel e cuidando da higiene ambiente. Exatamente, né? Então convidei, ele aceitou o convite e nós vamos bater esse papo, interagir com vocês aí das redes sociais sobre essa questão. Pois não, Vitor? Uma coisa prazer, sou Vitor, psicólogo, eu estou atuando às vezes eu me pego errando a data de quanto tempo eu já estou atuando. Estou há 5 anos, se eu não me engano, atuando já. E ultimamente venho atendendo bastante pessoas com diagnóstico de Covid-19, muito mais até na região sul e sudeste, através de vídeo atendimento, vídeo chamada, que o Conselho de Psicologia legalizou e que eu já vinha atendendo já há 2 anos, mas ultimamente, devido a toda essa questão de isolamento social, houve uma ampliação no número de pessoas que vêm buscando acompanhamento psicológico assim. Tanto que alguns planos de saúde até vêm ampliando e autorizando o atendimento com psicólogos por meio de videochamadas. Isso é importante porque o contato físico, né? As pessoas têm medo do paciente Covid-19 e não só o medo, também a possibilidade de se contaminar mesmo, né? Então, essas videoconferências, as videochamadas têm sido feito muito. Eu tenho atendido muito paciente através de videoconferência, orientado e feito o possível, né? Para que a gente esclareça, tire dúvidas. A gente tem falado com muitas pessoas aqui da Bahia, de outros municípios, né? É importante que a gente faça isso e preste esse atendimento. E o atendimento físico eu tenho feito também, mas com todo o cuidado, protetor facial, usando luva, usando capa, é importante. Mas vamos lá, o assunto que não quer calar. Você realmente tem atendido pacientes Covid? Sim. Um dos aspectos que mais tem comprometido a assistência ao Covid são os aspectos mentais. Aspectos mentais, pessoas que apresentam comportamento diferente do normal, principalmente pelo nível de notícia que tem recebido no dia a dia, aquelas imagens de UTI, aquelas zoadas daqueles aparelhos, né? E a pessoa se coloca naquele lugar que está ali naquele momento. Eu, por exemplo, tive isso. Eu não digo medo, mas eu tive, assim, por conhecer, eu sabia que aquilo não era uma coisa simples. Não é? Então, a gente percebe claramente que as pessoas ficam muito ansiosas. A ansiedade, a depressão, são coisas que estão presentes nesses pacientes, com muita frequência. A falta de ar, não é? Que é uma queixa que leva normalmente as pessoas ao hospital, ao pronto atendimento, é algo comum nesses pacientes. Eu estou com falta de ar, eu estou achando que eu estou com falta de ar, quando muitas vezes não tem relação com a doença, mas tem com o lado psicológico, o lado mental da pessoa. Como é que essas pessoas devem estar nesse momento aí nos ouvindo em suas casas, alguns esperando alguma resposta, esperando o resultado do exame? O resultado do exame é uma coisa traumática. Ainda existe, Vitor, aquelas pessoas que eu chamo de pessoas tóxicas, aquelas pessoas que ficam passando informação
pegando WhatsApps em grupo, passando coisas mentirosas, passando fake news, que atrapalha ali aquele momento complicado que a pessoa está vivendo. Como é que você vê isso, assim, de uma forma geral? O que fazer, como orientar, quais são as medidas que a gente deve passar e tomar, né? Quem está em casa agora, quem está assistindo? Alguns pontos bem importantes de repente, uma das questões que até o Conselho de Psicologia, os psicólogos em geral, vêm fazendo com os clientes são, em vez de você olhar notícia o tempo inteiro, escolher pelo menos 1 a 2 horários no dia para que você acompanhe a notícia. Por exemplo, pela manhã, pega a notícia pela manhã que você vai saber mais ou menos o que aconteceu no dia seguinte e o que está previsto para acontecer ao longo do dia. Normalmente, o Jornal da Manhã ou o Jornal da Noite, eles vêm bem detalhado no que aconteceu, bem apresentando as notícias, as matérias, o que há de destaque. E quando a gente começa a escolher um dia, um horário para isso, a gente começa a controlar o acesso de informações que nós vamos ter. Excesso de informação causa ansiedade. Por exemplo, se eu fico imaginando o tempo todo de que vai acontecer algo, automaticamente aumenta meu comportamento de constantemente buscar notícias. E essa busca inconstante por notícia vem ampliando o comportamento da gente de eu preciso receber a notícia primeiro, eu preciso de um imediatismo. E se a gente for olhar o que vem acontecendo ao longo do tempo de quarentena, as notícias elas se mantêm. Nenhuma notícia está sendo completamente radical ao ponto de mudar o cotidiano, a rotina de quem está em isolamento ou quem está tendo que sair para trabalhar, pois é uma profissão de emergência, é uma profissão de necessidades básicas em nossa sociedade. Um outro ponto importante, quando eu começo a definir isso, é que eu começo a aproveitar meu tempo demais para outras atividades. Eu posso aproveitar para fazer leitura, eu posso aproveitar para ter relações sociais virtuais. Quando eu tenho relações sociais virtuais, eu estou mantendo de alguma maneira o que a sociedade se desenvolveu, como a gente enquanto espécie se desenvolveu, que é mantendo vínculos sociais. Quando eu mantenho um vínculo social, eu questiono um pouco, eu trabalho um pouco o meu pensamento. Por quê? Se eu estiver isolado, eu vou apenas pegar o meu pensamento e eu não vou questionar. Eu vou estar alimentando, às vezes, verdades absolutas que eu tenho. E quando eu começo a simplesmente alimentar uma verdade absoluta, eu posso ter o que Aaron Baker, que é criador da terapia cognitivo-comportamental, apresenta, que são as distorções cognitivas, em que eu levanto uma sequência de e se, de pensamentos catastróficos, que às vezes eu não tenho uma base para saber o porquê eu estou tendo aquilo, apenas um pensamento em cima de outro. E quando eu começo a ter uma relação social por videochamada ou mantendo uma certa distância, conversando com as pessoas, eu testo se os meus pensamentos eles são verdadeiros. Vou dar um exemplo aqui. Crianças, quando elas nascem, elas começam a ter vínculos sociais com seus pais. Automaticamente, ela começa a aprender os comportamentos dos pais. Depois de um certo tempo, ela vai para a família próxima. E aí começa a testar o que aprendeu com seus pais, se funciona com avós, tios, primos. Logo em seguida, ela verifica esse comportamento que ela aprendeu na família e ela vai para testar nas escolas, nas creches. Então, nisso tudo, a criança ela vai desenvolvendo a técnica de este comportamento funciona, esse comportamento não funciona. Esse pensamento funciona, esse pensamento não funciona. Então, as verdades dos pensamentos que ela tem começam a ser testadas. E a vida social nos ajuda nisso. Já quando a gente está no isolamento social, ainda mais no momento em que a gente se preocupa constantemente com o diagnóstico, eu começo a lembrar o seguinte: eu estou com falta de ar. Logo, eu não estou só com falta de ar. Eu estou com falta de ar e eu estou desconfiado que eu estou com febre. E eu não vou em nenhum momento testar. Eu simplesmente começo. Agora eu já não estou com falta de ar. Eu tenho certeza que eu estou com falta de ar. Eu tenho certeza que eu estou com febre. Eu tenho certeza que eu não estou sentindo o cheiro das coisas.
E aí eu começo a alimentar. Eu estou sim com Covid-19. E quando a gente vai começar a ir ao médico para questionar, para encontrar, o médico chega e fala, não, você está com, talvez, um pouco de ansiedade, pois seus exames aqui não estão apresentando. E aí, muitos E médicos... às vezes, Vitor... Opa, desculpa. Não, e às vezes, pode fazer esse debate, e às vezes o médico mesmo, ele de lá ele já diz, é ansiedade, ele nem examina. O que deixa o paciente mais ainda temeroso. Isso. Acontece isso. Acontece. Você está... Esse negócio de ansiedade, e dá aquele diagnóstico de ansiedade sem qualquer sustentação, né? Nem conversa com o paciente. Isso já deixa o paciente mais ansioso ainda. O médico nem me examinou, o médico disse que é ansiedade. Não se pode também só dar o diagnóstico de ansiedade. Não. Tem que ver direitinho o que é que está acontecendo para o paciente não entender aquilo como um desprezo, como algo que não foi dado importância. Né? A gente tem visto muito isso, as pessoas se queixando muito disso. Não é? O medo, o pavor, aí vem a questão da depressão, vem a questão não seria bom essas pessoas também criarem uma rotina ou um roteiro de levantar horários, de, como você falou, ler, procurar alguma atividade, quem sabe, ajudar nas tarefas de casa, que normalmente a gente não gosta de estar ajudando, nesse momento de isolamento. Não ficar como se fossem pessoas isoladas mesmo, mas interagir mais dentro do distanciamento social, de uso de máscara. O que é que você aconselha nesse cenário aí? O manter a rotina é essencial. Você criar uma rotina é essencial. Por exemplo, antes de existir o isolamento por Covid, toda essa quarentena, existem pessoas que trabalhavam em home office e uma coisa que eu sempre recomendei é, você vai trabalhar em casa? Toma um banho, toma um café, toma um banho, se arruma, veste uma roupa de trabalho e trabalha. Porque quando a gente começa a seguir essa rotina, a gente vai dizendo para o nosso corpo que aquele momento está sendo direcionado a trabalhar. E isso ajuda a gente. Porque quando a gente começa a trabalhar com a ideia da roupa de pijama, nosso corpo olha para a gente, se olha, se entende o seguinte, eu não preciso me dedicar tanto a grosso modo. E isso atrapalha as pessoas. Isso atrapalha o dia a dia da pessoa. Parece uma coisa simples, mas é uma maneira de, às vezes, se auto-sabotar. Tarcísio, você, por exemplo, pode verificar. Você está atendendo muitas vezes em home office ou até na clínica. Você tem que ter como é que se diz? Com a roupa adequada para trabalhar. Às vezes você não está fazendo uma videochamada, mas você está fazendo uma sequência de relatório. Nosso corpo, ele entende o vestimento, a rotina que a gente se prepara. Estabelecer uma rotina de dormir também é essencial. Chegar no horário da noite e falar, vou desligar meus eletrônicos e vou desacelerar. Vou começar a fazer uma leitura. Uma outra coisa que pode ajudar bastante, escrever os pensamentos. Fazer o tipo de uma agenda. Isso. Uma agenda positiva. Porque a agenda negativa, nesse momento, não é coisa boa. Eu aconselho sempre os pacientes a escrever 3 coisas boas que aconteceram naquele dia. Ótimo. Não é? Escreva 3 coisas boas naquele dia ali e relate. Converse com as pessoas. Porque uma coisa que me preocupa muito, Vitor, eu tenho brigado com isso, é quando alguém liga para mim, não sei se acontece com você nos seus atendimentos, e diz, eu coloquei meu pai no isolamento. Eu coloquei meu pai no isolamento. Coloquei ele num quarto e deixei ele lá. Olha, isso é terrível. Isso é terrível. Tem gente, inclusive, que coloca o paciente em casa, coloca o idoso em casa e vem trazer a comida e deixar na porta. Não tem o mínimo de contato com ele, do ponto de vista de falar, não é contato físico, mas falar, de ver, enxergar a pessoa. Não quer nem enxergar a pessoa. Eu não acho que isso seja a orientação correta. Não. Isso não deve acontecer, porque o isolamento social, o encarceramento, por assim dizer, ele só vai trazer mais problema para a pessoa. Né? Ontem, uma senhora me ligou e disse, eu vou botar meu marido como se fosse numa cadeia. Usou a palavra cadeia. Então, isso é como se fosse uma coisa... As pessoas não entendem isso. A parte, inclusive, mental dessa pessoa, baixa a imunidade dela. Baixa. A imunidade dela vai lá para baixo e a recuperação dela é muito mais difícil. Imagine um idoso que vive ali, janta na mesma mesa,
conversa, assiste o jornal, não é? Bate um papo, de repente ele se vê impedido de tudo isso. Tarcísio, posso dar um exemplo? Pode. Quem trabalha em hospital, quando trabalha na UTI, o paciente que está internado, ele tem contato com outras pessoas. É necessário que os profissionais tenham algum contato. O que a gente precisa é, de repente, opa, eu estou tendo um contato. Então, anda com álcool em gel, higieniza o local onde a pessoa está e pronto. A gente pode mantendo a distância, contato. Não se pega a Covid com o olhar. A gente pode manter o vínculo. Pode chegar a uma certa distância, por exemplo, se eu estou indo muito à rua, eu não vou ter contato de interagir com a pessoa, contato físico, mas eu posso chegar de longe, mantendo 4 metros de distância. E aí, eu vim saber como é que você está. Me conta aí o que é que você está fazendo hoje. Solidariedade. Empatia. Desenvolvimento de uma Solidariedade. empatia. De saber como o outro se sente. Porque, com certeza, essa pessoa que está com a doença, que está... eu não gosto de usar nessa palavra, mas que está infectado. Eu digo sempre, infectado não significa que o cara está podre, está apodrecido. Porque quando se fala infectado, a pessoa toma um medo, mas você está infectado. Infectado significa que você adquiriu o vírus. Não quer dizer que você está podre, que virou um lixo, virou um bagaço, que não presta para mais nada, não. Você vai tratar o que você está e você vai melhorar. Com fé em Deus, você vai ter bons resultados. A gratidão também é uma coisa importante nesse processo, né? A gente aconselha também, eu não sei como é que você vê isso, que pessoas possam ajudar outras. Tem gente que não está isolado, não pode sair de casa. Então você mora num prédio, por exemplo. Se você está bem, se você vai fazer compras de rua, passa na casa dessa pessoa, bate na porta, está precisando de alguma coisa, gente. Um exemplo, teve um prédio em São Paulo em que a pessoa chegou. Vizinhos que não possam sair e precisam comprar algo no supermercado, esse é meu contato, me liguem. Olha uma maneira, aí esse vizinho pode chegar, comprar, higieniza, deixa lá. Olha, eu higienizei, mas por favor, antes de pegar, higieniza também. E aí tá se todo mundo interagindo, conversando. Vizinho, deixei aqui, dá uma olhada, pega aqui, que foi o material que você me pediu. E olha a interação social, o vizinho de repente tendo, muito obrigado, ajudando a interação social nisso, e um auxiliando o outro e fortalecendo vínculos. O apoio familiar. Eu acho que é fundamental, né? Fundamental, porque um filho, uma mãe que se sente desprotegida naquele momento, procura o filho, e o filho não pode. Eu tenho casos aí, rapaz, que são pessoas que realmente contam pra gente o que está se passando, né? Chegam a chorar, né? De se sentirem isolados, mas isolados por completo naquele momento. Então a gente tem que orientar, né? Tem que procurar conversar com essas pessoas, porque é um processo, não é um processo simples não, amigo, é um processo complicado. Essa Covid, esse vírus do SARS-CoV-2, ele transforma a vida das pessoas, né? Transforma a vida das pessoas. Eu tive caso, ele está fazendo consulta online, e a pessoa pedir para falar mais baixo, para que o vizinho dele, o colega dele de sala, não soubesse que ele estava fazendo aquilo ali, porque podia já discriminar ele ali. É outra coisa que eu queria que você falasse, como é que você enxerga e o que fazer nessa discriminação. Pessoas que entram, por exemplo, eu fui na padaria ali agora, as pessoas me conhecem, porque qualquer lugar que eu vou em feira, as pessoas me conhecem. Então, um senhor que estava na fila, eu estava atrás dele, ele veio falar comigo, me perguntar como é que eu estava depois que eu fiquei doente. Eu senti que uns dois se afastaram logo de mim. Eu senti. Eu conversei com ele normalmente, expliquei a ele, mas eu vi que as pessoas ficaram de longe com o olho virado, com os holofotes virados para mim. Então, eu entrei na padaria, eu não fui discriminado, mas eu sei que muita gente ali teve vontade de ir embora, naquele momento, com a minha presença. Mesmo eu não estando mais infectado, mesmo eu não estando mais doente. Então, como é que você enxerga isso? O que fazer nessa hora? Eu não me abati, em hipótese alguma, que eu não vou me abater por causa disso. Não me abati. Mas você sabe muito bem, tem gente que não sai por causa disso. E outra coisa é o pós-Covid. Tem pessoas que têm dificuldade de enfrentar lá a rua depois que teve a doença e alguém soube. O que fazer nesses casos? Nisso aqui eu posso apresentar uma outra distorção cognitiva que Baker apresenta, chamada rotulação. Muitas vezes, para a gente facilitar nossa maneira de interagir com o mundo e economizar energia, nós rotulamos. E a gente tem que lembrar que o rótulo de alguém que já teve Covid não significa
ou alguém que está de Covid significa morte. Não. A grande maioria se recupera. Felizmente, nós temos um vírus que a grande maioria se recupera. E nós temos que chegar uns aos outros e dar força. O que o Senhor fez com você, por exemplo, Tarcísio, Ele lhe deu força. Ele procurou saber como você estava, Ele lhe mostrou que você tem apoio. Ele mostrou que, felizmente, olha que bom você se recuperou. Como é que está sendo? Ou seja, Ele também teve empatia de chegar para você e fazer assim... sua dor está dividida comigo. Eu entendo essa sua dor, eu aceito essa sua dor e eu sei que ela é sua. Ele está tendo um vínculo social. É claro que, infelizmente, quando a gente não tem esses conhecimentos, às vezes a gente se afasta. E nesses momentos, a gente pode chegar e se questionar esses pensamentos automáticos. Porque quando a gente está com algum pensamento automático, muitas vezes a gente acaba ficando muito mais frustrado. E quando a gente agora tem um outro porém também. A gente pode aprender com a frustração. Quando a gente aprende com a frustração, a gente descobre uma felicidade sem tamanho. Porque naquele momento a gente ganha um marco positivo. Por exemplo, esse senhor que falou com você tem um marco positivo a partir dali. Não foi simplesmente um instinto, um comportamento instintivo. Foi opa, eu encontrei, eu tive esse pensamento, eu questionei esse pensamento, eu posso aprender a fazer mais. Eu posso agir de outras maneiras. E ele fez isso. Automaticamente, ele mudou o elo e o vínculo que ele tinha com as pessoas que têm Covid ou tiveram Covid. E os outros que se afastaram, que tiveram medo, sem saber, porque é a falta de conhecimento. Porque se eu já tive e estou curado, eu não estou mais transmitindo. Talvez eu tenha que ter mais cuidado com eles do que eles comigo. Né? Mas eles não entendem isso, não compreendem. Isso é natural. Eu conheço casos, por exemplo, de pessoas que quer voltar para trabalhar e não está conseguindo. Porque não sabe como é que eles vão ser recepcionados lá. Se vão tirar a cadeira de junto dele, né? A cadeira que ele sentava de junto, se vai querer sentar na mesma mesa, mesmo com distanciamento social, que é importante, né? Porque a gente que teve a doença e estamos curados, nós podemos voltar às nossas atividades. Nós podemos voltar às nossas atividades agora usando máscara, com distanciamento social, com os cuidados que devem ser tomados em relação à questão dos contatos, né? Usar o álcool gel, lavar as mãos, procurar evitar aglomerações, não estamos liberados para ir para festa, não usar bebida alcoólica de jeito nenhum. Se fumar e deixou de fumar, não volte a fumar. A Covid já serviu para você para alguma coisa, não é? Então são cuidados que a gente deve ter, não é? É importante, mas não estamos isolados de... Imagine se eu como médico, você como psicólogo, você pegar a Covid e deixar de trabalhar. Uma série de problemas vão acontecer do ponto de vista da sua vida profissional, da sua vida financeira, tudo isso. Mas, e a assistência, seus pacientes, como é que vão ficar? Não é só isso, Tarcísio. Quer ver uma questão? Você me perguntou sobre aquelas pessoas que se afastaram. Aquelas pessoas agiram de uma forma instintiva. E se a gente for olhar, de acordo com o que diz a medicina, alguém que teve o diagnóstico e está curado, ela não transmite. Se ela não transmite, a melhor maneira que eu mais posso fazer é estar próximo a ela. Porque eu não corro mais risco. Eu corro mais risco em, de repente, fazendo um raciocínio lógico, em pessoas que talvez eu não saiba, que não tiveram o diagnóstico confirmado. São portadores assintomáticos. Né? Podem ser portadores assintomáticos. Nesse momento a gente começa a chegar e fazer o seguinte, olha o quanto um pensamento automático pode, de repente, mudar meu ritmo de vida, mudar minha maneira de agir com os demais. Eu simplesmente ouço uma palavra, um rótulo, e nesse momento que eu ouço o rótulo, bum, eu tenho que afastar de tudo. Eu tenho que evitar vínculos, eu tenho que me afastar da sociedade. Automaticamente, a gente vai criar cada vez mais ambientes, mais puros, ou seja, inférteis. Tem uma coisa que você falou no início aí que eu anotei aqui, que eu acho muito importante. Você pode abordar muito bem. Você falou que as pessoas devem escolher horários para assistir e ouvir notícias. Seja ela de rádio, seja ela de televisão, seja Zap, seja o que for, não é? Seja Facebook, seja Instagram, as redes sociais de uma forma geral.
O que é que acontece muitas vezes? Eu, por exemplo, comigo acontece muito. Eu passo uma informação para uma pessoa, me pergunta sobre a ivermectina. Como é que usa a ivermectina? Como é que eu indicaria a ivermectina? Não é? Eu indico. Daqui a pouco ela recebe um zap de São Paulo, de alguém que está lá em São Paulo, de alguém que está lá no Rio, dizendo que ela deve usar em outra dosagem. Isso já confunde a pessoa. Então, não seria melhor essa pessoa escolher que tipo de informação ela quer, escolher talvez um líder para ela naquele momento, para acompanhar esse líder, porque vários líderes aí nesse momento podem confundir a cabeça dela, em vez de causar melhorar e levar para a cura, vai levar o quê? Esse quadro ansioso, esse quadro de dúvida, que começa a passar na cabeça dessas pessoas. Como é que você vê isso? O que é que você acha? Um ponto importante que até as mídias estão tentando nos ajudar é cuidado com notícias falsas. Notícias falsas, infelizmente, está tendo a todo custo. E uma coisa que nos ajuda é a ciência. Por exemplo, um médico, ele estuda, ele sabe a dosagem, ele verifica, ele conhece o indivíduo que está à sua frente. Se ele está conhecendo a pessoa que está à sua frente, ele sabe o tipo de dosagem que serve para aquela pessoa. Medicamentos, eles mudam de pessoas para pessoas, estou correto? Peso é importante, altura é importante, observar a questão de doenças pré-existentes, tudo isso, né? Fundamental. E quando a gente acredita, se a gente está procurando um profissional é porque a gente acredita. Se a gente acredita, vamos trabalhar nossa confiança. A não ser que se de repente eu tenho motivos para questionar, ok, nesse momento eu posso procurar, encontrar, mas não de repente uma notícia de WhatsApp. Porque, infelizmente, a maioria das notícias do WhatsApp, elas podem não ser verdadeiras. Ou, de repente, ela está se enquadrando para uma determinada localidade, uma determinada situação, um determinado ambiente, uma determinada estrutura de pessoa, e aquilo não pode ser generalizado. A medicina, por exemplo, ela não aconselha a generalização de uma coisa que serve para um serve para todo mundo. Não dá. Por exemplo, existem as dosagens que são únicas. Você passa para o indivíduo, você verifica o porquê. Tanto que pode ter choques anafiláticos e tudo mais, se a gente pegar uma outra questão para um indivíduo, que serviu para uma pessoa usar em outro. Tá correto? Tá correto. Uma outra coisa que hoje, com o isolamento social, as crianças têm ficado em casa. Não tem mais escola, não sabemos quando vai ter, parece que isso foi ampliado até agosto já, as escolas públicas, as escolas privadas. E as crianças estão ficando em casa, estão isoladas. Veja você, o adulto se isola e a criança também. Como é que deve ser o comportamento dos pais com essas crianças? O que é que deve fazer? Já que ele está muitas vezes de máscara, uma coisa que a criança não entende por quê, tem muita gente que não sabe por que essa máscara. Muitas vezes quer botar até uma máscara na criança também. Então começa a ter um pavor sobre aquilo ali, né? Então a gente, o que é que você aconselha, o que é que um pai, uma mãe, uma família, como é que ela insere a criança agora, nesse momento, nessa questão do isolamento em casa, para prevenir a criança também e manter a criança ativa, né? Imagine, uma criança não pode sair, ela queria ir para o shopping, ela queria ir no mercado, ela queria ir numa feira, ela queria interagir com as outras crianças também, descer, brincar. E nesse momento não está sendo permitido isso. O que é que você indicaria, como é que você aconselharia essas famílias a se comportarem? O diálogo é essencial. O conversar com a criança. O conversar é, muitas vezes, olhar para a criança, perguntar a ela, explicar o porquê, por exemplo, a importância da máscara. Eu venho atendendo crianças ultimamente, e às vezes as crianças chegam assim, ô tio, tira a máscara. Aí eu chego para ela e falo, não pode. Porque aí eu explico. Se eu tiver com o diagnóstico, aqui impede de minha saliva, por exemplo, estar no ar. As minhas gotículas de água que saem pela respiração estão no ar. E eu falo assim, se eu falar aqui, eu posso estar transmitindo o dodói para você. Então eu peço para que você, de repente, não me peça para tirar a máscara. Fechado? Isso eu falo olhando no olho da criança, na altura da criança, explicando o porquê, de repente, quando eu faço isso, ela de repente, então é bom que eu coloque, eu fiz, é bom que você coloque, porque assim, se caso tiver alguma gotícula, alguma coisinha aqui do vírus no ar, você não vai pegar. E nesse momento a criança entende e fala, eu vou então, ter que andar assim, eu fiz isso, e explica que a criança toma essa consciência. Ter um diálogo com a criança ajuda e muito. Saber uma maneira de falar com a criança. Encontrar a criança, explicar o porquê. Assim como é extremamente importante achar uma rotina para a criança.
Assim como para o adulto, chegar e arranjar uma rotina, explicar para ela, hoje em dia muitas das escolas estão tendo atividades virtuais por videochamada. Explicar o porquê, de repente como como ela vai prestar atenção, o que significa que naquele momento ela vai estar olhando para a câmera, a professora vai estar falando com ela, que ela vai ter que fazer as anotações. E nesse momento ela vai entender, então mesmo estando aqui, eu posso estar vestido a fardinha? Pode, vista a sua fardinha para você assistir sua aula. Cumprir o horário direitinho, criar rotinas. Isso, manter o horário de dormir da criança, o horário da refeição. Porque nisso tudo, quando você se mantém um horário de sono adequado, seu corpo está protegido. Ajuda na organização do seu corpo. Quando você mantém um horário de alimentação que você segue, seu corpo vai estar nutrido adequadamente, porque você já está mantendo aquele mesmo padrão que você tinha antes. Se você faz atividade física, excelente. Faça, mantenha aquele horário. Vai ser ótimo para você nisso, porque quando você mantém atividade física, você está chegando para o seu corpo e avisando, nesse momento você precisa gastar energia, e nisso você vai voltar a ter uma boa noite de sono. Você vai conseguir se preparar para a próxima refeição. Você vai conseguir organizar seu organismo e automaticamente seus batimentos cardíacos há uma redução durante o dia. Não precisa ficar acelerado o tempo todo. Por exemplo, você estava me perguntando sobre pessoas que ficam ansiosas. Quando eu estou ansioso, sem eu nem perceber, eu construo uma imagem mental. Quando eu construo essa imagem mental, automaticamente meu corpo chega para mim e fala, isso está acontecendo. Logo, meu coração acelera, minha pupila dilata, porque eu preciso entrar numa situação ou de fuga ou de briga. Normalmente, quando eu penso em ansiedade, está relacionado a isso. Meu coração acelerou, sangue nos membros superiores e inferiores. Minha boca fica seca, porque eu não vou precisar digerir nada agora. Pupila dilata para eu olhar para onde eu vou precisar ir. E a respiração, eu parado, começa a ficar ofegante. Se eu tomo essa consciência de que eu perceber que meu corpo está assim, eu posso chegar e falar, percebe o ambiente que você está. Nesse ambiente aqui existe algo de perigo? Não tem. Pensa, o que é que eu estou sentindo? Eu pensei que eu estava em perigo. Eu posso parar, pensar, analisei o ambiente e eu posso respirar devagar. Tem uma respiração que eu passo às vezes para o cliente e que é muito comum, se vocês forem procurar na internet, vocês vão encontrar bastante, que é a respiração diafragmática, que fala, puxe o ar lentamente pelo nariz, segure e solte. Vitor, eu estou tendo dificuldade com essa respiração, o que é que eu posso fazer? Eu posso puxar contando de 1 até 6, segurar contando de 1 a 3 e soltar devagar pela boca contando de 1 a 9. Isso nos ajuda a, de repente, falar para o nosso coração, não adianta você querer acelerar, pois não vai ter oxigênio no pulmão como você quer. Vai ser devagar. Isso é importante. Agora, tem um outro aspecto que a gente convive dia a dia, e nesse momento era importante a gente falar também. A rede de informação, ela tem alguns problemas na área hospitalar, na área de internação hospitalar. Isso preocupa muitas pessoas. Eu tenho ouvido muito. As pessoas ficam em casa, seu parente está internado no hospital. Seja em feira, seja em Salvador, seja no hospital de uma forma geral. E ficam estabelecendo um horário para passar um boletim para aquela família. Não é? Boletim, às vezes, que não vem, boletim, às vezes, que atrasa. E a ansiedade começa a tomar conta daquilo ali. É um paciente que está grave, é um paciente que não sabe o resultado, aquela coisa toda. O comportamento dessas pessoas é um negócio realmente que a gente fica agoniado, fica preocupado, não é? Não vem a informação, você fica agoniado. Como é que essas pessoas podem ter mais assim, um controle sobre isso? Como se comportar em relação a essa questão? Porque o isolamento do paciente nos hospitais é um negócio terrível. No dia que você interna, ou na hora que você interna, você perde o contato direto com a família.
Você não vê mais ninguém, você entra como se fosse numa caverna que você não tem contato nenhum. Imagine você ficar desinformado do lado de cá e a pessoa lá também. Eu tenho ouvido falar também de pacientes que desorientam dentro do hospital. Sim. Desorientam. Tem os verdadeiros surtos, né? Surtos. Os surtos. Não aceitam. Pacientes que ficam chorando quando se faz a videoconferência com a família, pedindo para tirar lá de dentro, me tire daqui, eu não quero ficar aqui. Não é? A gente assiste isso, ouve falar. Não é? Como é que a família do lado de cá pode ajudar? Como é que a família do lado de cá pode colaborar num processo como esse? Eu vi que alguns hospitais, por exemplo, em pacientes que estão isolados, estão fazendo videochamada para os pacientes. Isso pode ajudar bastante. Por quê? É uma maneira de você chegar para essa pessoa que está tendo que ficar isolada, às vezes sem sair muito tempo de uma cama, e falar, nós estamos com você, e confia na equipe que está aí. Eles estão cuidando de você para que você possa sair, né, o mais breve possível. Ser positivo é excelente. Na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, por exemplo, mandava mensagem para a população: o momento está difícil, mas unidos nós vamos sair dessa. E a Inglaterra recebia bombas da Alemanha que não sabia onde ia cair. E a população chegava e acreditava no governo que estava ali, pois via que eles estavam fazendo o possível pela população também. E nisso a população fazia também o possível pelo governo. Quando eu estou falando sobre isso, eu posso chegar para esse paciente que está isolado e falar: nós estamos aqui fazendo o possível para que você saia. E quando você sair, nós vamos estar de braços abertos para você. Assim como ele vai chegar e vai entender. Isso pelos parentes deles lá, assim como pela equipe médica que está ali. Afinal, nenhuma equipe médica está ali por acaso. Eles são, naquele momento, a melhor equipe que tem próximo ao cliente. Pois é, e qual a mensagem que você deixaria agora, nesse momento? Eu sei que você está atendendo. Qual é o seu endereço? Eu poderia dar aí para o pessoal. Às vezes as pessoas querem fazer uma consulta virtual, querem, né? Poderia você dar uma informação aí, ajudar nesse momento. Sua experiência já com o Covid tem sido uma coisa evidente, você já está convivendo com isso, né? E poderia deixar um endereço aí com a gente aqui, as pessoas que estão ouvindo, que querem, que precisam, porque isso virou uma coisa, algo que está realmente criando obstáculos, situações difíceis para familiares, né? E para paciente também. O paciente, às vezes, liga queixando só de falta de ar, quando vai ver a falta de ar dele não é em decorrência da complicação pulmonar. Não é? É outro problema, é outra situação que ele está ali, naquele momento, né? Aí o exame dá negativo, é outro problema, o exame dá negativo e ele acha que está com os sintomas, ou ele está com os sintomas também, o falso negativo, não é? Então aquilo vem um momento de desespero. Então eu queria que você deixasse seu contato e encerrasse aí, qual o conselho que você daria hoje para as pessoas que estão nos assistindo, que estão com Covid, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão aguardando o exame. Uma síntese aí, está na sua mão agora. Primeira coisa que eu posso falar é, embora acreditar nos profissionais que estão nos atendendo. Se eu estou com suspeita de Covid, primeiramente eu tenho que ir para um médico e identificar lá se isso está acontecendo ou não. O médico informou que não, mas que de repente eu acho que eu estou tendo os sintomas. Fiz o exame, fiz a contraprova e ambos me informaram que eu não estou tendo Covid, mas eu estou sentindo a falta de ar. O médico pode chegar e falar: eu te aconselho a procurar um psicólogo para, de repente, trabalhar os fatores emocionais. Afinal, os fatores emocionais são que nem uma lente de um óculos. Dependendo de como eu esteja me sentindo, é como eu olho e interpreto o mundo à minha volta. Eu posso chegar nesse momento e fazer o seguinte: o médico me falou, vou procurar um psicólogo. Ele vai conversar comigo, ele vai fazer com que eu consiga perceber minhas emoções, perceber e analisar as situações que eu vivencio. Quem quiser entrar em contato comigo, tem o Instagram, Victor M.A. Pereira, e lá eu sempre estou respondendo as perguntas, eu publico normalmente, faço uma publicação por dia para auxiliar as pessoas no geral, porque a pessoa olha lá, tem como fazer um questionamento, de como se questionar sobre seus pensamentos,
como analisar uma distorção cognitiva. Eu sempre publico uma maneira de uma distorção cognitiva, de você olhar, fazer um e se isso ou aquilo acontecer, e eu fico levantando uma sequência desses pensamentos, e isso pode me atrapalhar. Pode dar uma olhada no meu Instagram, que eu estou sempre publicando alguma coisa para auxiliar qualquer pessoa que possa olhar, possa encontrar uma maneira que acha que está tendo dificuldade na maneira de interpretar seus pensamentos e suas emoções. Uma mensagem que eu posso deixar: a gente vai sair dessa. Vamos ter perdas, vamos. Mas vamos estar sempre um apoiando o outro. E às vezes o que eu trabalho com clientes meus de luto, as pessoas não morrem quando um coração para de bater ou um cérebro para de funcionar. As pessoas morrem quando a gente esquece dessas pessoas. Eu cheguei aqui e falei sobre a ansiedade. Se eu penso que eu estou em uma situação de perigo, meu corpo reage. Se eu lembro de uma pessoa querida, meu corpo reage a ela. Vamos acreditar na gente. Vamos acreditar ao profissional que a gente está procurando. Se eu estou com suspeita de Covid, eu conversei com o médico, vamos acreditar. Ele não está ali por acaso. O Conselho de Medicina, o Conselho de Psicologia, eles não permitem qualquer profissional estar ali de qualquer maneira. Não, existem regras. Vamos acreditar na ciência. A ciência, ela duvida de tudo. Se a gente tem uma verdade hoje, ela questiona, ela testa. Ciência é testar. Ser psicólogo, ser médico é testar. Mas quando eu estou falando testar, não é testar de qualquer maneira, não. Existem regras. E a vida é essencial. Tanto o Conselho de Medicina, quanto o Conselho de Psicologia, quanto a nossa Constituição preza pela vida. Todo mundo está batalhando para que a nossa vida se mantenha. Você falou uma coisa aí muito importante que eu não poderia deixar de falar. Você que está em casa agora, nos acompanhando, ou você que vai passar a ver esse vídeo na frente, ligue para seu pai agora, ligue para sua mãe mais tarde, ligue para seu irmão, ligue para alguém que você conhece, para um amigo, e pergunte como é que ele está. Quem sabe ele não está precisando dessa resposta, dessa pergunta agora para responder alguma coisa. Quem sabe ele não está com a Covid em casa, mas está lá encolhido, sem querer falar, sufocado, querendo falar para alguém. Não é? Ou está com a suspeita de um diagnóstico. Ou fez o exame e está lá ansioso, esperando agora de noite uma resposta. Faça isso. Solidariedade nesse momento. Nós estamos numa pandemia de tudo. De falta de trabalho, uma pandemia de falta de recursos financeiros, uma pandemia de falta de amor, uma pandemia de falta de solidariedade, uma pandemia de falta de tudo, até de vergonha. Não é? Uma pandemia de falta de remédio, uma pandemia de falta de vaga para se internar. Vivemos uma pandemia, um verdadeiro pandemônio. Então, é preciso fazer isso. Quem sabe, né? Agora de noite, você pegar um telefone, ao invés de estar só passando o zap para outras pessoas, ou brincando, ou assistindo live, assista a sua live, mas é importante, faça essa ligação. Mande uma mensagem. Mande quem sabe, um hino religioso, seja evangélico, seja cristão, não é? Faça oração por alguém, ora por a gente. Eu pedia sempre orações. Eu pedi orações. Foram muitas correntes de orações que fizeram para mim, eu agradeço a Deus por isso, e essas pessoas. Mas eu tive o cuidado, depois que eu me curei, de não esquecer nenhuma dessas pessoas. Eu passei mensagem de agradecimento para elas. Eu procurava, mesmo não sabendo o nome, mas eu procurava ali, nos contatos que tiveram comigo, eu voltava dizer que eu estava curado, né? Agradecer, porque é importante isso. As pessoas sentem que você valorizou aquilo. Então, valorize isso, você não sabe como isso é importante. Você já pensou, um pai, uma mãe que está aflita em casa agora, sem saber, nem que se você está doente ou você não está, tanto ela precisa de informação como você precisa de informação. Faça isso. Então, Victor Pereira. Isso. Victor A. Pereira. Victor M.A. Pereira. M.A. Pereira. É um jovem psicólogo que está se dedicando a isso. Porque tem muita gente que não quer se dedicar nesse momento.
fechou seus consultórios, não é? Se recolher, é um direito que cada um tem. Mas nós, que estamos na linha de trabalho, na linha de frente de trabalho, não podemos... Imagine se todo mundo sumir nesse momento, todo mundo viajar, todo mundo desaparecer. Quem vai cuidar das pessoas? Já que nós fomos adestrados, fomos treinados para isso. Boa noite, obrigado. E a mensagem que você passou, eu acredito que foi muito positiva. E com fé em Deus, a gente vai ajudar muitas pessoas a enfrentar esse lado emocional, esse lado mental. Não é doença mental, gente. Não é doença mental. Não é? Ainda há pouco eu falava com um amigo, ele começou a usar máscara cedo. Ele dizia que as pessoas chamavam ele de doido. Você tá doido, rapaz, usar essas máscaras? Você tá maluco? Quer dizer, veja você, o cara está se protegendo e do outro lado está aparecendo alguém para dizer que não faça isso, que isso é loucura. Então, é outra coisa, Vitor, que tem muita coisa para a gente falar. É o que a gente ouve. O que a gente ouve muitas vezes, informações que chegam para a gente, acabam muitas vezes prejudicando. Ô Tarcísio, eu vou dar aqui uma sugestão, qualquer coisa. Se as pessoas quiserem mandar pergunta, podem mandar as perguntas aqui ou no meu Instagram. E agora a gente pode marcar uma segunda live respondendo as perguntas das pessoas. Tudo bem, vamos responder. E quem quiser pode mandar diretamente para você no seu Instagram, né? Isso. Repetindo, Victor AM M.A. Pereira. M.A. Pereira. Ok, gente? Boa noite, bom sábado, bom fim de semana. E nós vamos enfrentar essa Covid assim, com garra, com força. Não é falando fraquinho, se entregando ao vírus. Não, esse vírus, não, é com força. É derrubar esse miserável e vencer ele a cada dia. Vencer ele a cada dia. Ok, gente? Amanhã, já estão convidados. Amanhã eu vou falar sobre pessoas que têm câncer e Covid. O que é que vai fazer um paciente com câncer? O que é que vai fazer um paciente que está imunodeprimido? O que é que vai fazer um paciente para acompanhar a sua doença? Se ele tem que ir para o hospital ou não tem? Mesmo curado do câncer, o que é que ele precisa fazer? Amanhã eu quero abordar esse assunto, porque muita gente tem me perguntado. O que fazer com um paciente que tem câncer? O que fazer? É um paciente de maior risco? Não é de maior risco? O que fazer? E amanhã nós vamos abordar esse assunto. Boa noite, Deus fique com todos. Boa noite.